Olá, pessoal, sejam bem-vindos à segunda Festa Literária de Pirapora. Chegamos ao final da nossa programação, tendo a honra de contar com a presença, nesse encerramento, da professora Joaquina Nobre, reitora do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Ela vai bater um papo conosco sobre a importância da literatura na preservação da cultura regional. Professora, seja bem-vinda. Olá, tudo bem, Maria? É um prazer estar aqui, né, nesse encerramento da Festa Literária de Pirapora. E é uma honra poder falar, né, sobre a literatura na formação da identidade, na preservação da nossa cultura, no fortalecimento da nossa identidade como barranqueiros, como piraporense, como humanos, né, neste planeta, neste mundo. Eu vou fazer uma apresentação da professora. Joaquina Nobre atualmente é reitora do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Ela foi professora de escolas estaduais e particulares em Pirapora, né, por 14 anos, e ela é professora também de educação básica, técnica e tecnológica do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais desde 2009. Ocupou o cargo de diretora-geral do Campus Pirapora de 2016 a 2020, além de ser membro do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior do Instituto. É graduada em Letras pela Unimontes, possui mestrado e doutorado, ambos na área de Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Uberlândia. Ela possui também especialização em Ensino de Língua Inglesa pela UFMG e em Gestão Pública pela Unimontes. Professora, eu gostaria de começar nosso bate-papo lembrando de uma fala, né, que eu já li da senhora, né? E a senhora disse que desde muito jovem foi amante de boas leituras, de aprender sobre o mundo, né? E via na educação uma forma de transformação e emancipação pessoal. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, sobre esse caráter transformador da leitura e da literatura para o ser humano e para a sociedade. Vamos lá, então. Eu sempre gostei muito de ler, e quando as oportunidades eram bem poucas, a leitura me abria caminhos bem diferenciados e me possibilitava conhecer pessoas, né, as quais eu nunca encontraria, conhecer espaços, conhecer lugares, conhecer outros países, por meio das mais variadas possibilidades de leitura. E o mais interessante disso tudo é a possibilidade de conhecer o humano, conhecer as emoções, conhecer do que é ter sido a alma humana nas suas mais diferentes vertentes. E a leitura nos possibilita isso. E além disso, dentro da educação formal, né, por meio da leitura de modo geral, da literatura, né, de modo específico, que nos dá um conhecimento mais amplo, uma capacidade maior de analisar, de entender o humano dentro da perspectiva histórica, política, social, nas diversas formações de sociedade, dos mais diferentes tipos de pessoas que existem. E a literatura, ela transforma, como eu já disse, nessa capacidade de entendimento, nessa capacidade de te levar a aprender outras coisas. Porque o que a leitura faz com o cérebro, o que a leitura faz com o seu olhar, é completamente diferente de qualquer outra área mesmo, né? Que propicia as aprendizagens. Isso. Professora, a gente teve agora em Pirapora, né, o lançamento de novos autores, através da editora Tamboril, que foi uma iniciativa do Clube Literário Tamboril, que já vem trabalhando, né, e muito incansavelmente pela leitura, promoção à leitura, mediação à leitura em Pirapora. E nós tivemos o prazer, né, de ter entrevistado todos os autores que lançaram seus livros, né? Então, há aí uma efervescência literária em Pirapora, né? E abordando temas os mais variados possíveis, né? De literatura infantil, a poesia, enfim,
Como é que a senhora vê isso, né? Essa iniciativa? As pessoas estão gostando muito, sabe? Assistiram às entrevistas, participaram e assim estão entusiasmadas com isso, né? Com esses novos autores piraporenses. Como é que a senhora vê isso, né? A cidade agora está com esse boom, né, de novos autores. São novos autores porque estão lançando agora, porque, na verdade, acho que todos eles disseram que esses textos estavam assim, guardados, né, engavetados já há um bom tempo. Como é que a senhora vê essa iniciativa, né, esses lançamentos novos? Eu vejo com muita alegria, com muita satisfação mesmo, sabe? E eu já quero agradecer todas as iniciativas lá do pessoal do Grupo Tamboril, né, da biblioteca e agora editora Tamboril, e de todos os autores que estão expondo essas manifestações agora. A produção literária é sempre uma manifestação de identidade. Por isso, é muito importante, né, a gente prestar atenção para este movimento. No caso de Pirapora ou de qualquer outro território, os tempos difíceis, né, esses tempos que nós estamos vivendo, de reclusão, de exceção, eles são sempre uma grande oportunidade para que os artistas criem e representem, numa espécie de reafirmar a própria existência. Então, nós estamos num tempo de mudança, de transformação, e isso inspira o movimento literário como um registro, como um refúgio para se criar novas memórias. E eu aproveito a oportunidade e quero destacar, né, as palavras que os versos aparecem nas redes sociais, nos livros, nas conversas, e aí eu quero agradecer, né, o colega Emanuel pelos versos maravilhosos, a Eliane, na organização do livro do Gardel. A Eliane esteve comigo em muitos momentos nas aulas de literatura, no pré-vestibular, recitando, criando e dando vida à literatura. As palavras do Edson Pereira, da Charmene Sopas, o olhar do Geraldo sobre a história de Pirapora, né, numa mistura bonita de visão de um passado de Pirapora que nos faz imaginar muito dessa identidade. Quero falar também, nessa oportunidade, do livro do nosso colega Ralph Neves. Não é um livro literário, mas é um livro que pontua, né, os caminhos de desenvolvimento de Pirapora, e também as palavras com quem eu tive contato, né, do professor Eduardo Prado, né? Além de todas as postagens de cunho social, né, de participação política, mas também de todas as poesias que ele traz para a gente. E é uma alegria. Eu digo, Maria, que hoje eu procuro esses autores no dia a dia, porque sempre tem um verso diferente, tem um poema diferente que vai nos encher os olhos, né, juntamente com os livros publicados. Então, é um momento muito importante para Pirapora, juntamente com a Flip, vem engrandecer, vem fortalecer e dar um lugar muito especial para a leitura, né? Para a leitura de modo geral, a leitura literária, e fazendo isso, a gente está oportunizando as pessoas, principalmente, né, as crianças, os jovens, a formação desses leitores, porque a partir da leitura você tem um entendimento de geografia, de história, o seu raciocínio melhora para matemática, química, física, biologia, as interpretações do que está escrito, do que não está escrito, do dito e do não dito. A partir da leitura literária, você conhece mais as pessoas, conhece mais o humano, conhece mais a si mesmo, a história, a sociedade, e assim vai se emancipando e trabalhando para a gente ter um mundo melhor, a partir de um entendimento mais amplo. É interessante a senhora falar isso, porque assim, todas as conversas que a gente tem com os escritores, esses também, né, esses lá de Pirapora e outros que a gente tem a oportunidade de bater um papo, eles sempre, né,
falam que foram bons leitores, né? Que foram bons leitores, às vezes tem gente que fala que se escondia para ler, né? E a gente era uma época, talvez até algumas pessoas que não tinham tanto acesso, né, aos livros. E todos esses escritores falam sempre isso, né, que foram bons leitores. E nós tivemos aqui a presença da poetisa Rosiana Murray, e ela falou sobre isso, né, sobre a formação do leitor, e falando sobre a importância da busca do conhecimento, e do professor estar sempre buscando conhecimento e ser um bom leitor, né? Porque o professor não leitor, ele não forma um bom leitor. Então, eu acho que isso tudo que a senhora falou, né, vem comprovar mais ainda isso, né? Essa importância de ser um bom leitor, de ter essa curiosidade, né, sobre a literatura e buscar sempre, né, tá cercado, né, de literatura, de curiosidade sobre isso, né? Não importa os temas, não importa a abordagem. Exatamente. A literatura, ela vem proporcionar diferentes oportunidades de visitar outras situações, né? Memórias, acertos, erros, medos, sentimentos próprios do humano, né? E dessa forma, ela torna possível uma reflexão acerca daquilo que existe, mas que não foi vivenciado. E quando nós visitamos uma narrativa, né, mesmo que ficcional, nós temos a oportunidade de visitar nossa própria humanidade, simular julgamentos, posturas e pontos de vistas variados. Quando tratamos da formação do leitor e do professor enquanto formador de leitores, do professor leitor, se você é leitor, você tem mais capacidade mesmo para formar leitores, a gente tem que colocar também em baila a situação do professor. E a partir dessa análise, a gente pensar também em momentos de capacitação em serviço dos professores, da capacitação nos cursos mesmo, né, que formam professores, porque é preciso criar também esse espaço, sabe? Esse espaço de leitura, esse espaço de discussão, esse planejamento engajado para a formação de leitores e tendo a formação de leitores como uma porta aberta para a aprendizagem de todas as outras áreas do conhecimento. Em resumo, eu quero dizer que, para todos os nossos colegas professores que estão na sala de aula e que não tiveram a oportunidade, né, de ter mesmo esse tempo, de ter a oportunidade de serem leitores, né, por mais tempo, de forma mais aplicada, que essa oportunidade seja criada agora no ambiente da escola, dentro da capacitação em serviço, né, dos docentes, desse contato maior com a leitura e dentro desse planejamento engajado com a leitura, e que, como a Flip, né, outros movimentos aconteçam para a gente alcançar a comunidade como um todo, os piraporenses como um todo. Que quando a gente vai envolvendo a comunidade, vai envolvendo as pessoas para além dos muros da escola, tudo torna bem mais efetivo. Daí a minha alegria de ver essa efervescência agora em Pirapora, e que não pare por aqui, que não seja só neste momento de lançamento da editora Tamboril, que foi um passo muito importante, estar próximo, mas que esse movimento ele continue dentro das escolas, claro, já existe, mas que possa ser potencializado, mas também fora dos muros escolares. Professora, a gente está ouvindo muito agora durante a Flip, né, sobre os autores piraporenses, então tem uma denominação assim, literatura barranqueira, né? Pirapora literária, literatura barranqueira. E a senhora acha que a literatura ela pode ser definida assim de forma regional, que assim é a literatura de Pirapora, é a literatura do norte de Minas? A senhora acha que cabe isso, definir a literatura com
com esse regionalismo, como eu falei anteriormente, né, são temas tão diversos, né, desses autores que lançaram livros, da literatura infantil, de poesia, de dramas, né, e então, literatura juvenil. Então, eu fico sempre, assim, quando falo assim, a literatura barranqueira é a literatura regional, né? Eu acho que, o que a senhora pensa sobre isso? Existe isso, né, esse conceito de literatura regional? Bem, a literatura chamada ainda, né, como regional, e ela assim é chamada por se restringir a temas específicos de algum território. A literatura regional, ela tem como ponto de partida, né, como apoio para a sua ambientação, um território e seus costumes específicos. E falar que de uma literatura barranqueira é muito charmoso, né? Reforça a Sim. identidade, faz o coração da gente bater mais forte. E isso é muito importante. No entanto, o escritor, ele extrapola esse espaço e ele amplia a humanidade universal que há ali. E ele constrói uma estratégia que vai aproximar os dois mundos, né? Ele prende a atenção de nós leitores por curiosidade em conhecer mais ou por nos identificarmos com memórias afetivas com o regional, no caso aqui com Pirapora, com o Rio São Francisco, né? Com as barrancas do Rio, com o nosso povo, com a formação do nosso povo, né? Bahia, São Paulo, estamos aqui no caminho. Então, isso tudo é muito importante porque reforça a nossa identidade. E nós temos como exemplo na literatura o Guimarães Rosa, ele é um exemplo mesmo de excelência nesse tipo de criação. E aí nós podemos falar do João Cabral de Melo Neto, o Ariano Suassuna, a Raquel de Queiroz, que eles falam do regional, mas colocam, né, a humanidade universal dentro do regional. Então, quando a gente lê os versos, por exemplo, a poesia lá de Gardel, a gente encontra essas duas dimensões no verso dele. Não é por chamar de barranqueira que é restritivo, que diminui de forma alguma. Nasce aqui nessa ambientação, mas extrapola na universalidade que a literatura é capaz de trazer. Quando a gente olha para as águas do rio e as águas passando, a gente vê um universal presente ali de forma muito bonita. Você pode estar chorando por dentro, sofrendo por dentro, ou com muita felicidade, e as águas vão correr da mesma forma. Então, é um sentimento de universalidade que vai estar presente, e a literatura consegue exprimir isso de uma forma muito bonita. Eu acho que é nesse sentido, Maria. Ela é local, mas aborda temas universais, né? Todos esses conflitos universais inerentes ao ser humano, não é isso? Vai além um pouquinho. Ela é local, ela aborda temas universais, mas mesmo abordando temas locais, a literatura consegue fazer essa transposição pela arte das palavras, sabe? Mesmo que o tema não seja um tema universal, mesmo que seja um tema local. Por exemplo, vou pegar um pouquinho aqui do passado, a dor de quem larga a sua terra e vem pelo vapor e chega aqui em Pirapora. Estou falando de uma questão local, não é isso? Uhum. Que aconteceu. A dor de deixar a sua terra, ela é universal. Em todo o mundo, quem larga a sua terra, né, vai ter sempre uma pontinha, né, de saudosismo presente. E nós latinos, né, trazemos esse saudosismo muito mais forte em nós. Professora, eu queria também ouvir a opinião da senhora sobre
uma questão que a gente às vezes escuta de literatura boa e literatura não tão boa ou literatura ruim, né? Então eu fico sempre questionando isso, né? O que é a literatura boa, o que é a literatura ruim, né? Como é que a senhora vê isso? Tem essa divisão? Isso não é um pouco elitista, né? Você estereotipar uma literatura, o que é que faz a literatura boa, o que faz a literatura ruim? Como é que a senhora vê isso, né? Existe isso, né? Que eu acho que isso é muito amplo, né? E que isso não existe, né? Na minha opinião, isso não existe literatura boa ou literatura ruim. Como é que a senhora vê essa questão? Bem, você me fez rememorar a sala de aula, né? Com os alunos, o que os alunos gostam, o que os alunos não gostam. Nós temos os cânones da literatura, né? Quando a gente pensa nos períodos literários, né? Por exemplo, a gente não pode sair da escola básica sem conhecer Machado de Assis, sem Isso. conhecer o José de Alencar, nem que seja para falar que não gosta, mas a gente Isso. conhecer para dizer sobre. E aí, esse ponto traz também duas coisas. Quem escreve e para que escreve? Porque a literatura, enquanto arte, ela vai ser uma representação, né? E essa representação, ela passou muito tempo pelo olhar, pelo um crivo bem elitizado. É tanto que a Carolina Maria de Jesus, ela foi ser conhecida muito tempo depois. Muito tempo depois. O que o Gregório de Matos escreveu, né, foi ser valorizado 300 anos depois. Claro que não se compara o Gregório de Matos com a Carolina Maria de Jesus. Mas o que a gente coloca à mesa aqui é que essa avaliação, ela perpassa por um olhar mais elitizado. E aí eu concordo com você. Se é nesse aspecto, fica complicado a gente falar do que é bom, do que é ruim, por causa da origem. Outro aspecto que a gente deve considerar aqui é a literatura enquanto produto comercial, né? E a gente vê muitas repetições no mercado, a gente pode pegar uma temática com vários autores e parece que você está lendo a mesma coisa, que é um produto criado para ser comercializado. Ele precisa vender muito, foi um produto feito para vender. Mas mesmo assim, é um produto que tem um objetivo e muitos vão conseguir entreter. E se conseguir entreter, o objetivo da literatura, um dos objetivos da literatura, também foi alcançado, que é a questão do entretenimento mesmo, né? E escrever, publicar por muito tempo foi restrito para pouquíssimas pessoas. Para Isso. pouquíssimas pessoas. Né? Publicar um livro era uma coisa absurda. E hoje é completamente diferente. Né? Nós temos o livro impresso, mas nós temos o livro digital. Né? Nós temos a oportunidade de manifestar de forma escrita em blogs, em sites, nas redes sociais. Às vezes eu sou um pouco atípica, porque eu uso as redes sociais para ler. E, e eu faço essa seleção e tem muita coisa bonita. E para mim a imagem ela só vai ter algum valor se tiver um texto robusto seguindo a imagem. Às vezes eu sou até criticada pelos adolescentes que convivem comigo, parecendo que eu deturpo o fim da rede social. Mas eu faço isso mesmo e encontro muita coisa boa para ler. Então hoje dizer, claro, que sobre a técnica, sobre o que é construído, né? Sobre todo aquele aspecto valoroso de um texto robusto, um texto profundo,
há todas as teorias literárias e os especialistas na área que podem fazer e que fazem muito bem, né, essa análise. Mas do ponto de vista do leitor, é por isso que eu me lembro dos meus alunos, que uma parte a gente tem que passar pela escola e conhecer, sim, como um conhecimento cultural, né, uma oportunidade de acesso à cultura. Mas, de outro lado, e dentro dessas escolhas, né, do dialogismo lá da sala de aula, o que que o aluno quer ler? O que que tem naquela leitura que chama a atenção dele e que eu consigo atingir o meu objetivo, que é no trabalho de formação do leitor. Então, é complexo, é muito complexo a gente ter esse olhar, porque, olha, hoje é possível, a gente tem a oportunidade de mostrar o que a gente está escrevendo. Mas quantas pessoas não conseguem escrever? Quantas pessoas ainda não têm uma leitura, né? Com fluência, uma interpretação mesmo do texto, de fazer as relações necessárias com as outras áreas do saber para poder ter um entendimento mais profundo. Então, a minha visão é essa, sabe? Se a pessoa está lendo, né? Tendo oportunidade de fazer leituras variadas, eu não me coloco no lugar de julgar o que é bom ou o que é ruim nesse aspecto, e sim como oportunidades. E a senhora falou aí do livro digital, né? Citou aí o livro digital, e, e a literatura, como é que a senhora vê também a questão da literatura nesses tempos tecnológicos, né? Que está aí uma profusão, né, de e-books, e está mais fácil, né? Os livros, tem alguns livros disponibilizados em PDF, né? Que são os e-books. Então, como é que a senhora vê isso, né? Essa profusão de fácil acesso, né? E a outra coisa é que a senhora citou sobre que era muito difícil publicar um livro, né? Era muito difícil. E hoje em dia a gente tem aí um instrumento das leis de incentivo, né, que propiciam isso, né? A própria editora Tamboril foi pela lei de incentivo, né, Aldir Blanc. Então, eu tenho livros, né, do Aventuras do Piraporé pela lei de incentivo federal. Então, tem isso tudo, né, que propicia, que dá oportunidade, né, para novos autores, para as pessoas também, né, publicarem seus livros. Mas, voltando sobre a tecnologia, como é que a senhora vê isso aí, essa profusão de livros tecnológicos, né? Porque a gente discutiu na Flip também essa questão do prazer de folhear um livro, né? Do livro impresso, até o cheiro foi falado do cheirinho do papel, né? Do livro impresso. O que a senhora pensa sobre isso? Olha, é muito interessante essa questão. Eu sou apaixonada pelo livro impresso, sabe? E desculpa entrar na minha vida aqui de leitora, mas não tem jeito de falar. Às vezes eu fico com o livro, assim, uma vontade danada de ler, sem tempo para ler, e eu começo a carregar o livro. Então, eu estou aqui trabalhando, o livro está do meu lado aqui no computador, aí eu vou para algum lugar, eu levo um livro. Todas as filas que eu já peguei depois dos 18 anos, eu sempre tinha um livro na bolsa e nunca briguei muito com as filas, porque enquanto eu estava na fila, eu tinha algo para ler. Até na fila, para esperar uma consulta médica, eu tinha um livro à mão e sempre assim, adiantou a minha vida desse lado. Então, o livro impresso, ele traz isso mesmo, né? O prazer mesmo de folhear, de marcar. Algumas pessoas gostam de escrever, algumas pessoas vão colocando umas tirinhas coloridas, outras pessoas vão tirando as citações e colocando no lugar, porque isso tudo vai dando, né, uma movência interna mesmo de pensamentos, de sensações, de memórias, de afetos. E agora nós estamos nesse espaço, né, esse espaço virtual, esse espaço dessa disponibilidade. Eu vejo como oportunidade, sabe? Nós vamos ter muitas pessoas que leem na tela do computador, do tablet ou de outro dispositivo com muita tranquilidade.
né? Que vão destacar as frases da mesma forma, que vão colocar um marcador, que vão criar um afeto dentro do meio virtual. Outras pessoas já não conseguem. Outras pessoas vão diferenciar uma leitura profunda, a análise de uma lei que vai produzir um texto em cima daquela leitura. Não, essa parte eu preciso imprimir para essa leitura. Então, alguns adolescentes, algumas pessoas mais jovens, ou até mesmo adultas, se adaptaram muito bem, né, à leitura na tela. Outras pessoas não. Outras pessoas ainda fazem os dois, né? A leitura, né, é impressa e em alguns momentos ele vai para virtual e quando precisa buscar esses textos, vai para o virtual. Então, eu não vejo uma disputa, eu não vejo uma separação, é uma complementaridade que vem trazer mais oportunidades, mais acesso, né? Eu vejo todos os colegas, e na experiência mesmo, quando estava fazendo o doutorado, como que a disponibilidade dos textos virtuais me Verdade. ajudou. Eu tive o prazer de conversar com uma pessoa, né, de pessoas de outros países, e as pessoas me mandarem os textos que eu estava precisando. E que se fosse impresso, a gente poderia até conseguir, mas com um tempo bem maior, mais trabalho para outra pessoa, e com alguns cliques eu tive acesso, né, a uma literatura atualizada, e aí a gente pôde desenvolver o trabalho. Aí eu vejo também essa complementaridade dessas leituras. A tela já não agride mais, né? Tá tranquilo para todo mundo. E eu vejo muitos alunos conversando, né, com alunos, eles falaram assim: "Não, se não estivesse disponível, eu não teria acesso". Então é muito importante a Exato. gente ver isso. E eu acredito que em pouco tempo, até as políticas públicas já estarão investindo mais nisso. A gente chegar nas salas de aula, chegar no ambiente escolar, e a gente ter toda essa disponibilidade dos textos virtuais para a gente. E no olhar também, sabe, Maria Vargas, de que a internet, os sites, eu sei que tem muito entretenimento, tem muitos algoritmos aí que te fazem consumir ou ficar em determinados espaços, mas a gente pode reverter isso pela educação e já está revertendo para que essa disponibilidade de leitura, de acesso à cultura escrita esteja mais perto de todas as pessoas. Eu sou muito otimista, né? Eu sou bem otimista Somos mesmo. otimistas, somos acreditando sempre nisso, né? E é verdade isso tudo que a senhora está falando. A tela, né, é uma extensão agora, né? Virou uma Uhum, extensão. exatamente. Professora, nossa, eu fico encantada toda vez que eu ouço a senhora falar, né? A gente contou com a sua presença na primeira Flip, mediando o encontro de escritores de Pirapora, foi muito bacana, muito bom mesmo, e agora novamente aí, virou nossa parceira, é nossa parceira na Flip. E eu quero agradecer muito a presença da senhora aí e disponibilizar o espaço para a senhora falar, né, o que desejar, falar para as pessoas, né? Está aberto para a senhora finalizar sua fala. Muito obrigada. Olha, eu quero dizer o seguinte: eu acredito muito no poder transformador, no poder emancipatório que a educação traz. E eu acredito que as pessoas aprendem, se elas tiverem a oportunidade de ter acesso aos mecanismos da aprendizagem, elas vão aprender, sabe? E a formação do leitor está nesse espaço também. E é uma saída para a gente não se entregar a todas as superficialidades que são nos entregues todos os dias. É muito fácil você ter vários jogos, ter acesso a muita coisa superficial que, assim, está explodindo
nas mídias digitais todos os dias. E o livro está aí, firme, forte, né? A gente precisa da arte, a gente precisa da cultura para ficar mais forte, para ficar emocionalmente mais forte, para ser mais íntegro, para não deixar essa ideia de que esse mundo é uma loucura e que está todo mundo desorientado. É possível a gente dar uma centrada, sabe? De ter um pouco mais de equilíbrio e a leitura nos permite isso. E é claro que a gente vai fazendo escolha, a gente vai ler só tragédia, a gente vai ler só coisa pesada, tem de tudo, tem de tudo. E a poesia, a linguagem poética, consegue dar uma leveza, é terapêutico para todos nós, cuida da nossa humanidade. Quero dizer também que eu estou muito feliz de ter participado aqui hoje. Eu quero parabenizar muito a você, Maria Vargas, e a todos os idealizadores, patrocinadores e apoiadores da Festa Literária de Pirapora, porque é um movimento muito bonito, é um movimento de esperança, é um movimento inclusivo. E eu estou sempre à disposição para tudo que for necessário em relação à Flip, à leitura, à formação do leitor. Eu sou educadora, eu sou muito feliz por ser educadora, com todos os desafios, com todas as dificuldades, mas o espaço da educação é um lugar de esperança e a literatura potencializa. Quero dizer também que eu tô muito feliz com essa efervescência de Pirapora, quero parabenizar todo o pessoal lá da Biblioteca Tamboril, agora a editora Tamboril também, e é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo, obrigada pelo convite, tá? Nós é que agradecemos. Um grande abraço. Obrigada, professora. Muito sucesso lá como reitora. Muito sucesso. Muito obrigada, muito obrigada. Um grande abraço também para você e um grande abraço para todos que vão acompanhar essa entrevista. Até mais. Até. Bem, pessoal, nossa festa está chegando ao fim e nós agradecemos a todos vocês que participaram, que nos incentivaram, enviando palavras de apoio, interagindo em nossas apresentações. Vocês foram essenciais e nos ajudaram a fazer com que essa festa se tornasse especial. Nosso muito obrigada. E temos muito a agradecer. Começo enviando um agradecimento especial a Elaine Ramos Mourão e a toda a família do saudoso poeta Israel Pereira Mourão, o Gardel, nosso grande homenageado nessa edição da Flip 2021. Agradeço aos escritores da editora Tamboril, na pessoa de Rafael Oliveira, idealizador e dirigente do Clube Literário Tamboril. Agradecemos a Maria Ângela Diniz por ter partilhado conosco boas histórias e a beleza do Grupo Zabelê. Obrigada à nossa equipe incansável no trabalho cuidadoso e responsável que tiveram para levar até vocês uma programação especial. Obrigada, Alain, pelo suporte incansável e minucioso com a tecnologia. Beatriz, pela atenção e cuidados com a produção. Adriana Menezes, pelo profissionalismo e brilhantismo com que conduziu as entrevistas e as apresentações. João Henrique, pelo apoio e consultoria pedagógica. Lucas, Nina, pela assistência tecnológica da produção. E a Ildete Braga, que mesmo à distância, atendeu nossas demandas de acompanhamento às redes sociais. Nosso agradecimento também às instituições que nos apoiaram, a Prefeitura Municipal de Pirapora, na pessoa do prefeito Alex César, muito obrigada. A CEMED, nas pessoas da secretária municipal de Educação, Jaqueline Guimarães, e a coordenadora pedagógica, Ângela Loyola. A 30ª Superintendência Regional de Ensino, a professora Heloísa Gribel. Ao Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Pirapora, na pessoa do professor Wallace. Nosso agradecimento especial na pessoa do José Júnior, a Minas Ligas, empresa parceira da cultura e educação, sempre presente e valorizando com responsabilidade social ações da nossa comunidade. Nosso agradecimento especial
agora, novamente, a família do poeta Gardel. E eu quero encerrar lendo um poema do nosso Israel Pereira Mourão, o saudoso Gardel. Eu escolhi o poema O Vapor. O vapor Benjamin Guimarães, para a nossa população, representa muito mais que uma histórica embarcação. Para nós é sentimento de puro pertencimento, é sangue no coração. Construído nos States, noutras águas navegou. Lá no rio Mississippi, sua lembrança deixou. Pela empresa de um rico, veio para o velho Chico e nesse porto ancorou. Era um orgulho sem par de todos nós barranqueiros ver o Benjamin navegando e em todo este roteiro, trazendo e levando alegria por Minas Gerais e Bahia, de Pirapora a Juazeiro. Quando o vapor apitava, retornando da Bahia, pelo som do seu apito, todo mundo já sabia, e todos gritavam assim: tá chegando o Benjamin, no porto, só alegria. Hoje, pedimos socorro por este nosso bem-querido, aqui no porto ancorado, pela história esquecido, não seja ele um estorvo e volte a navegar de novo nas águas do velho Chico. Viva Gardel, viva todos os escritores piraporenses e parabéns a todos que participaram. Obrigada novamente às pessoas que nos apoiaram e fizeram o possível para que nós pudéssemos levar essa festa até vocês. Muito obrigada e até a próxima.